É isso aí. Então, vamos iniciar mais uma live do Gabinete Online, esse projeto do nosso mandato, que está sendo um sucesso, né? Através desse projeto, nós conseguimos ter um contato, interagir diretamente com a população de Contagem, através do telefone 986990416. Nós recebemos as demandas da população e temos atendido, dado retorno. Então, é importante divulgar esse número para que a gente possa dar andamento nos trabalhos, nas obras que a cidade necessita. Então, vamos ajudar a divulgar esse número do 986990416, que é o número do WhatsApp do Gabinete Online. Mas o Gabinete Online também tem a proposta das lives. As lives têm o objetivo de, além de interagir com a população de Contagem, de trazer temas importantes, temas relevantes. Nós fizemos já live sobre meio ambiente, discutimos aqui a questão da sustentabilidade, a importância de se preservar o nosso meio ambiente. Trouxemos também o tema aqui da reforma da Previdência, a primeira parte, ainda teremos a segunda parte, que o tema é muito extenso. Então, nós teremos aí a segunda etapa, a segunda parte da live da reforma da Previdência, incluindo, inclusive, esse tema polêmico hoje na cidade de Contagem, da reforma da Previdência Municipal, que já foi encaminhada para a Câmara dos Vereadores e está sendo contestada por vários servidores públicos, e nós estamos fazendo aí o estudo bem aprofundado desse tema. Em breve teremos a live sobre a reforma da Previdência, incluindo, inclusive, a Previdência do servidor, a Previdência própria. Nós teremos em breve também a live sobre a questão tributária, municipal, estadual e nacional, uma live também importante para as pessoas saberem dos seus direitos, saberem como reivindicar uma isenção, uma remissão dos débitos. Nós temos várias leis que dão direito para as pessoas poderem reduzir ou até isentar a sua carga tributária. Então, nós vamos em breve estar fazendo essa live também. Hoje nós trataremos de um tema muito relevante, não só para Contagem, mas para o nosso país, que é a questão da regularização de imóveis. Vou falar aqui sobre três assuntos importantes dentro da regularização de imóveis, que é o uso capião, que é a regularização fundiária, em especial a regularização fundiária urbana, e também falarei um pouco aqui sobre a BITS, que esse documento é importante também, para que as pessoas possam entender como buscar essa regularização do seu imóvel, o que garante a valorização, principalmente, do seu bem. E eu vou estar falando aqui detalhadamente sobre esses temas, usando aqui uma linguagem bem fácil, bem tranquila, para que as pessoas, para que todo o público possa entender, porque é um assunto muito técnico, é um assunto que tem palavras que não são do vocabulário comum das pessoas. Então, mesmo se eu falar alguma coisa que as pessoas possam, porventura, não compreender, eu vou estar esclarecendo aqui o que é, né, o que significa, né, o próprio termo uso capião, né, que as pessoas, muitas vezes as pessoas não sabem exatamente o que é. Eu vou estar explicando, né, estou aqui com a presença aqui de alguns amigos, o Romualdo, Danilo, a Fátima, deixa eu ver aqui, a Fátima,
verdade, saiu do ar aqui. Deixa eu ver se vou ficar nessa página. Apertei alguma coisa errada. Vou pedir um apoio técnico aqui, parece que saiu do ar, mas não tenho certeza. Quem está acompanhando aí no Facebook, está tudo ok? Continua. Ok, então retornaremos aqui. Tivemos um probleminha técnico aqui de internet. Cumprimentar aqui a Cíntia Lopes, Kleber Júnior, ok? O Anderson. É isso aí. Já temos aqui alguns participantes. A impressão que a internet está caindo aqui. Tudo ok aí? Cumprimentar aqui o pessoal do Instagram, boa noite. Estamos aqui com mais uma live. Hoje falaremos aqui do tema regularização de imóveis, tá? Um tema muito importante aí para todos nós, as pessoas que já têm o seu imóvel, que pretendem adquirir, falar aqui da importância de ter o seu imóvel de forma regular, inclusive para que se tenha uma valorização desse imóvel. É isso aí. Então, iremos começar. Pessoal, eu falei aqui da importância de se regularizar o seu imóvel. No Brasil, estima-se que 50% dos imóveis do Brasil, que existente no Brasil, tem alguma forma de irregularidade, estão irregular em alguma situação. Por isso, nós precisamos de entender como podemos buscar uma regularização desses imóveis. Uma forma de regularizar o imóvel é através do uso capião. O uso capião é uma forma de aquisição da propriedade. Mas, para se falar de propriedade, tem que se falar também de posse. Qual que é a diferença de posse e propriedade? Na posse, a pessoa ela tem uma situação fática, ela tem a posse do imóvel, mas às vezes ela não tem a propriedade, ela pode ter a propriedade e a posse. Vou citar um exemplo aqui. No caso do locador, o locador é proprietário do imóvel. No caso do locatário, ele tem a posse do imóvel. O proprietário, ele pode ter a posse e também ter a propriedade, quando nele mora. Na prática, temos até o ditado que diz, né, quem registra é que é dono. Isso aí é muito importante também, nós sabermos aí da importância do registro no cartório de imóveis. O imóvel registrado pode trazer diversos benefícios, eu vou falar aqui alguns deles. Por exemplo, nós podemos financiar o imóvel através dos bancos de financiamento público, desde que ele esteja regular e esteja registrado no seu nome. Nós também podemos oferecer esse bem em garantia. O imóvel pode ser oferecido também para hipoteca, oferecido em garantia, desde que esteja regular. O imóvel regular, ele também traz uma valorização maior no valor venal do bem. Significa que o imóvel regular, ele agrega valor, além de trazer uma segurança jurídica para o proprietário do bem.
O imóvel, como que pode se dar a aquisição do imóvel, da propriedade? A aquisição da propriedade, ela se dá através da compra, através de doação, recebimento de uma doação, por permuta e também pelo uso capião e pela regularização fundiária, inclusive serão temas dessa nossa live de hoje. Tá? Mas o que significa o uso capião? Uso capião é uma palavra que vem do latim uso capio. Uso capio significa adquirir pelo uso. Então, se a pessoa utiliza um bem por um determinado período, ela tem o direito da aquisição daquele bem. Isso é o chamado uso capião. Agora, eu vou falar um pouco da forma, como que você consegue buscar esse direito seu através desse instituto do uso capião. O uso capião, ele surgiu no direito romano. Naquela época, as pessoas adquiriam, às vezes, um bem, uma carroça, ou até mesmo uma terra de plantio, através do uso capião, desde 450 anos antes de Cristo. Então, é bem antigo esse instituto do uso capião. O uso capião também ele está previsto no nosso Código Civil brasileiro e na nossa Constituição. E essas leis, tanto a Constituição Federal como o Código Civil, ela mostra a propriedade com um valor agregado, que é o valor da função social. Toda propriedade ela deve ter uma função social. O que significa isso? Significa que as pessoas, o proprietário de um bem, ele tem que cuidar, ele tem que zelar do bem. Ele não pode simplesmente abandonar, deixar o bem de qualquer forma, jogado, abandonado, inclusive para não incorrer no risco de perder esse bem. Então, a Constituição Federal, ela demonstra essa preocupação de ter uma função social para a propriedade. Muitas vezes, terrenos abandonados, que eles chamam até de terrenos baldios, abandonados, eles podem ter uma incidência maior de tributação, de imposto. O município ele pode tributar a mais, que inclusive chama-se o IPTU progressivo, ele pode tributar a mais aquele proprietário que abandona o lote, que deixa ele sem cercar, sem murar. Então, mais um motivo para que as pessoas possam cuidar, zelar do seu bem, da sua propriedade. Mas quais são os pré-requisitos na legislação brasileira para aquisição através desse instituto que é o uso capião? Primeira coisa, a pessoa que tem a posse de um bem, ela tem que zelar daquele bem como se proprietário fosse. Na verdade, ele tem que cuidar como se fosse proprietário. Vamos supor, existe um terreno, ele está ali abandonado, está ali mal cuidado, e uma pessoa que tenha proximidade, às vezes é vizinho daquele terreno, começa a cuidar, começa faz a cerca, começa a fazer a capina, a limpeza daquele imóvel. Então, ele está tratando aqui como se fosse dele. Né? Então, é uma das formas de tratamento que a pessoa tem que ter para enquadrar nesse perfil da possibilidade de obter o imóvel através do uso capião. Ele também tem que ter exclusividade no bem. Não pode ser um imóvel onde todo dia vai lá uma pessoa, né? Então tem que ter uma exclusividade. A posse também, ela não pode ser clandestina ou precária. A posse clandestina é aquela que teve um abuso de confiança. Por exemplo, o caseiro de um sítio. Vamos supor que os donos do sítio viajem uma temporada longa para o exterior, fica lá 2 anos, 3 anos, e deixa um caseiro tomando conta. Então,
estando tudo documentado, tal, se o caseiro tente, por exemplo, usufruir daquele bem, né, tente fazer alguma ação para empossar daquele terreno ou para ter buscar o direito do uso capião, ele não vai conseguir, porque aí é um abuso de confiança, né, na verdade. E a posse também não pode ser precária, ou seja, como eu disse, o inquilino, o locador e o locatário é uma relação jurídica onde o locador tem uma posse, o locatário ele tem uma posse precária, né? Ele não tem a propriedade, ele tem uma posse, ele tem um documento ali que ele tem direito de morar, tem o direito de ficar na casa naquele período do contrato, mas ele não tem o direito da propriedade, ele tem uma posse precária. E também pode ser através de comodato, um uso frutuário, que tem esse perfil também de posse precária. A posse ela deve ser mansa e pacífica, ou seja, ela não pode, a pessoa não pode estar usufruindo daquele bem e ter ali o proprietário reivindicando o direito, entrando com a ação. Então, ela tem que ser pacífica, ela tem que ser ali, o dono meio que esqueceu aquele terreno e a pessoa vai adquirir ali através de forma pacífica, né, não tendo nenhuma agressividade. Ela também tem que ser contínua, essa posse ela tem que ser contínua, ela não pode ser, eu vou, uma vez por ano, eu vou cuidar de um terreno que tem na roça e depois de 5 anos eu vou lá reivindicar o uso capião. Também não pode, ela tem que ter uma frequência, uma continuidade na permanência do interessado na posse. Vale lembrar também que essa posse ela não pode ser contestada, ela tem que ser incontestável, não pode ter, o proprietário ele não pode ajuizar nenhuma ação contra aquele posseiro, porque antes do período determinado, eu vou falar do período daqui a pouco. Então, essa posse, ela não pode ser contestada judicialmente. Eu vou citar um exemplo aqui, para trazer mais próximo da nossa realidade. Nós temos o exemplo aqui em Contagem do camelódromo. O camelódromo, ele tem vários requisitos que poderia dar direito ao uso capião para aquelas pessoas que estão ali. Porque o uso capião, ele pode ser de imóvel, pode ser de móveis, e ele pode ser comercial ou residencial. Tá? Não tem nenhum problema. No caso do camelódromo, eles zelaram do bem, eles protegeram aquele bem com exclusividade, não foi uma posse clandestina, eles estão ali, todas as pessoas sabem que eles estão ali há muitos anos, é uma posse mansa e pacífica, é contínua, porém, quando se chega no incontestável, aí tem um problema, porque tem 30 anos que aqueles comerciantes estão ali, mas tem 30 anos que tramitou uma ação na justiça, ela já se encerrou há 2 anos atrás, mas tramitou 30 anos na justiça, aproximadamente, uma ação de contestação dos proprietários, dos legítimos proprietários, em desfavor da prefeitura, do município. Quer dizer, o município se apossou daquela área, transferiu a posse para os comerciantes que lá estão até hoje, porém, o imóvel não era da prefeitura. O imóvel era de uma empresa, e essa empresa, porém, entrou na justiça. Quando os comerciantes que lá estão entraram na justiça e tentaram, inclusive, através dessa solicitação de uso capião, foi indeferido, né? Eles não conseguiram esse alcance exatamente por ser uma posse contestada, né? Uma área contestada pela empresa, que é o legítimo dono, inclusive que ganhou a ação, aí a prefeitura vai ter que negociar com aquelas pessoas que ali estão, né, são trabalhadores, mas de qualquer forma, aquela área
não é da prefeitura, né? O que aconteceu é que a prefeitura trocou parte daquele terreno por outros terrenos públicos para assumir aquela região, aquela área. No entanto, de qualquer forma, voltando, né, ao assunto de uso capião, então eles não teriam o direito exatamente por esse motivo, porque é uma posse contestável. Eu vou agora entrar aqui nas espécies de uso capião. Quando eu disse que o uso capião é um instituto que depende de um lapso temporal, depende de um tempo para adquirir esse direito, quando se fala em espécies, a primeira coisa que devemos observar é qual o tempo, qual o período necessário para que a pessoa que usufrui desse bem que a pessoa tenha posse desse bem, que ela possa reivindicar o seu direito. Então, a primeira espécie que nós temos é do uso capião extraordinário, chamado uso capião extraordinário. O período que a pessoa precisa estar no bem são 15 anos. São 15 anos sem interrupção, nem oposição, como eu já disse. Então, 15 anos, a pessoa num bem, mantida ali sem nenhuma objeção, não sendo uma posse clandestina, não sendo uma posse incontestável, ela tem o direito de reivindicar, através de uma ação judicial, o uso capião extraordinário. Porém, esses 15 anos, ele poderá cair para 10 anos. Quando ele cai para 10 anos? Quando a pessoa faz daquele imóvel a sua moradia, ou faz alguma construção, ou até mesmo utiliza aquela área para um plantio, principalmente se for para o sustento da família. Então, esse tempo aí ele vai cair de 15 anos para 10 anos, desde que apresentem esses novos requisitos. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais didático. Eu conheci uma senhora que ela morava numa casa, ao lado tinha um lote vago, era criança. Mas o dono daquele lote vago foi para o exterior e pediu que ela cuidasse desse imóvel. Eu não sei exatamente o que aconteceu na época, se ela tinha algum documento, se não tinha, mas eu sei que ela cuidou desse imóvel durante muitos anos, e essa pessoa acabou que esse proprietário ele não retornou. Ele não retornando, essa senhora fez o uso desse instituto, ajuizou uma ação na justiça e recebeu aquele imóvel, que a pessoa abandonou, largou e ficou 15 anos. Mas ela poderia solicitar esse bem com 10 anos. Por quê? Porque ali naquele local, ela construiu uma garagem. Eu sei disso, na época, inclusive, nós alugamos aquela garagem, na verdade, o meu irmão comprou um carro, e ele precisava de uma garagem, e onde que nós morávamos não tinha como ter garagem. Então, nós alugamos dessa senhora o espaço, fizemos a garagem, então, quer dizer, edificamos naquele local. Com isso, ela já teve o direito, por ter edificado, e ali, inclusive, ter gerado frutos para a sua família, o fruto financeiro, né, o aluguel que ela recebia. Então, esse tempo dela diminuiu de 15 para 10 anos, devido a essa construção. Existe também o uso capião ordinário. O uso capião ordinário, a posse já é 10 anos, já começa com 10 anos, não são mais 15 anos. Mas o que diferencia o ordinário para o extraordinário? Diferencia quando o uso capião ordinário, ele exige um documento que se chama, no direito, de justo título. O que é o justo título? É o que mais nós temos, onde estão os imóveis irregulares, em Contagem. O que é o justo título, então? Aquela pessoa que adquire um imóvel com um contrato de compra e venda, porém, por alguma dificuldade jurídica, ela não consegue transferir aquele bem para o seu nome. Ela tem um contrato de compra e venda, mas não consegue registrar a escritura. Então, esse justo título, se a pessoa tem esse justo título e adquiriu esse documento, principalmente se ele foi
adquirido através de uma concessão onerosa, se ela pagou para ter aquele imóvel, recebeu aquele contrato de compra e venda, ela cai de 15 para 10 anos. Nesse caso, também, né, poderia ser um termo de doação. Vamos supor que um fazendeiro doa um pedaço da sua fazenda para alguém, ela tem aquele documento, porém o fazendeiro falece ou tem qualquer um outro problema, aí a pessoa só tem aquele contrato de doação, ela recebeu de doação, é legítimo, é reconhecido, então ela também cai para 10 anos. Mas pode ainda o uso capião ordinário ser através apenas de ter um lapso temporal ainda menor, de 5 anos. E quando ele vai ter esse direito de diminuir esse prazo, exatamente da mesma forma do primeiro caso, se ela utiliza aquele bem como moradia. Então, da mesma forma, se ela utiliza como moradia, se ela tem um contrato de compra e venda e passou aqueles 5 anos, ela tem o direito do uso capião ordinário. Tá? Nós também temos o uso capião especial. Ele foi previsto na Constituição Federal de 88. O uso capião especial, ele já parte de 5 anos. Ele é menos ainda, um tempo menor. Mas tem também outros requisitos que não tem nem no ordinário, nem no extraordinário. O uso capião especial, previsto na Constituição, ele dá o direito para uso capi através de 5 anos. Com 5 anos já é o suficiente. Porém, primeiro requisito, a área não pode ser superior a 250 metros. Então, tem que ser uma área menor, a área no máximo 250 metros. A pessoa também deve utilizar somente pela moradia. Não pode ser outro, né, o requisito que não seja moradia de si e da sua família. O possuidor também não pode ter outro imóvel, outro requisito importante também. O uso capião constitucional, a pessoa não pode ter outro imóvel, que nos outros usos não ocorre. Temos também o uso capião especial rural. Né? Eu vou estar falando mais da parte urbana aqui, mas vou repassar um pouquinho aqui do rural, só para não ficar sem esse conteúdo. Então, o especial rural, a posse também é de 5 anos. Em zona rural, obviamente, e a área não pode ser superior a 50 hectares. A área produtiva tem que ser produtiva para o trabalho próprio ou da família, tendo nela sua moradia também. E o possuidor também não pode ter outro imóvel. Além dessas espécies que eu falei aqui, nós temos o uso capião que muita gente não conhece, que é o uso capião familiar. O que é o uso capião familiar? Ele já está dentro do direito de família. A pessoa que é proprietária de um bem, o casal proprietário de um bem, que uma dos, ou o marido ou a mulher, sai de casa, abandona o lar, dentro de 2 anos, desde que o imóvel seja até 250 metros, o ex-companheiro poderá reivindicar também o direito do uso capião. Então, quer dizer, abandono de lar, a pessoa abandonou, ficou 2 anos fora, ou 3 anos, voltou, tentou reconciliar, pode até reconciliar, mas se o companheiro tiver dado entrada ajuizado uma ação de uso capião familiar, o companheiro que abandonou lá, ele perderá o seu direito daquela propriedade, desde que a propriedade tenha sido dos dois, né? A propriedade adquirida pelos dois. Também tem, né, o requisito que ele não pode ser dono de outro imóvel. Agora vamos falar aqui um pouco de bens móveis, né? O uso capião também ele pode ser, como eu disse lá no direito romano, eles utilizavam inclusive para as carroças, né? Eu fico imaginando aqui
aquelas guerras, né, acabavam aquelas guerras, morria aquele tanto de gente, e aí ficava aquelas carroças, e a pessoa via aquilo ali, carroça, ou algum outro objeto, e podia, né, ter aquele bem consigo, e se não tivesse nenhuma objeção, e o prazo era, na época, 2 anos, o prazo era bem menor, era 2 anos para bem imóvel e 1 ano só para bem móvel. Mas, da mesma forma, nosso direito, né, o direito brasileiro, ele entende também que é possível usufruir dos bens móveis. Os bens móveis, que podem ser um carro, um computador, uma televisão, uma geladeira, qualquer bem, uma moto. E o tempo, o prazo, é 3 anos. 3 anos para adquirir o uso campeão do bem móvel, com justo título, né, desde que tenha um título, né, a pessoa passou, às vezes, um veículo, mas não transferiu, e ela consegue, ela não transferiu, ela vai conseguir adquirir durante daí 3 anos. Eu estou vendo aqui o Ronaldo Batista fazendo uma pergunta, algum projeto vereador para regularização? Saiu aqui do... Eu vou falar daqui a pouco sobre a regularização e os projetos do nosso mandato sobre a regularização fundiária. Temos também o uso capião. Para encerrar o uso capião, nós temos o uso capião coletivo. Na verdade, o termo uso capião, ele é masculino ou feminino, mas se usa mais, inclusive o Código Civil brasileiro, ele adotou a palavra feminina, então é a uso capião coletiva. Ele está previsto lá no Estatuto das Cidades, e ele vem para atender população de baixa renda, que mora em aglomerados, e que não tem condições, às vezes, de regularizar o seu imóvel por outras vias. Então, ali tem que ser uma comunidade, por exemplo, favela, né? Dentro de uma favela, você tem aqueles moradores, às vezes você não consegue nem mapear ali quantos imóveis, qual o tamanho dos imóveis. Então, veio o uso capião coletivo para pegar aquela área, então ele tem que ser feito coletivamente pelos moradores, através de uma ação judicial. Muitas vezes eles recorrem à defensoria pública, né, por ser moradores de baixa renda, mas consegue adquirir através do uso capião coletivo. A área também é 250 metros, porém diferente. É uma área total dividida pelo número dos moradores, que não pode ultrapassar 250 metros para cada um. Então, esse também, os moradores não podem ser proprietários de outro imóvel. Esse é o uso capião coletivo. Então, aí eu encerro, né, o uso capião. Vou encerrar falando aqui que é uma ação até simples para se entrar, é uma ação que depende de advogado, ela pode ser feita tanto judicial como extrajudicial, nós temos essa modalidade nova agora, que é o uso capião através de procedimento administrativo. E a documentação também é bem simples, é identidade, CPF, certidão de casamento, é a planta, o croquis do imóvel e algum comprovante, residência, se tiver um comprovante de alguma tarifa paga, um imposto pago, também ajuda muito na obtenção desse direito. Encerrando o uso capião, eu passo agora para as perguntas. Vou ver se tem, vou tentar. Tem bastante pergunta aqui hoje, e cumprimentando aqui rapidinho, Ronaldo Batista, afeta todos, em especial pela situação da maioria dos imóveis serem irregulares, exatamente o que eu falei aqui, o Ronaldo está confirmando. Agradecer aqui o Januse Rodrigues, a Hélia Freitas, a Edna Melgas comentou, em Contagem houve muita doação de lotes, enfrentamos o problema da legalização dos seus lotes. Eu vou falar daqui a pouco sobre a legalização dos lotes, que entra com a regularização fundiária. A Cristiane Lara, de Monte Castelo, um abraço. Isabel Soares, Ulisses Santos, Roberto Palhares, Ronaldo Batista, algum projeto para regularização? Grande área urbana já habitada e não registrada. Temos projetos, sim, eu vou estar te passando daqui a pouquinho.
A Bernadette Fernandes pediu para falar do bairro Perobas. Vou falar, boa notícia para o bairro Perobas, hein? Muito boa notícia. A Ivone Melgaço, a Cristiana Lara, Roberto Palhares. A Fátima Lopes de Magalhães fez outra pergunta. Quanto às áreas de risco que são grande problema, espero que nunca, numa próxima live, possa falar de políticas públicas para a área de habitação. Exatamente, nós vamos falar de habitação aqui também, tá? Nessa live. Então, estamos aqui com o Reinaldinho de Oliveira, Carlos Cansado, Rodrigo Vieira, Ana Freitas, Catalice Lúcia. Muito obrigado. Agradecer aqui a presença de todos mais uma vez, Aparecida Lima, Gorete, Salgados Vilela, Marlete Zanetti, que está sempre, a Marlete deve estar aqui no Instagram, abraço para a Marlete, Ana Ramalho, Paulinho, Manuel Silva, Fernando Parreira. Quero lembrar aqui que a live está sendo feita aqui ao mesmo tempo pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook, então tem hora que eu fico meio perdido aqui para onde que eu olho. A Norma Gonçalves, muito obrigado pela presença. A Ana Ramalho, Martins Quintão, Cristóvão Loyola, a Fabiana Marlu, Vanderlei, Tininha, Taninha, Euler, Charlan, a Bárbara, Fátima Souza, Pátio, Cervejaria Monte Castelo, muito obrigado. A Gleise Amorim Vasconcelos, muito obrigado. Bastante gente hoje, bastante pessoas participando na nossa live, muito obrigado pela presença. Eu falei aqui das formas de uso capião, né? A forma extraordinária, a forma ordinária, 15 anos para extraordinária, 10 anos para ordinária, com redução de 5 anos aí para quem estabelece a sua moradia ou faz alguma construção. Temos também o uso capião especial, que é previsto na Constituição Federal, que é até 250 metros, desde que também a pessoa more naquele local. Agora eu quero falar aqui um pouco de regularização de imóveis através do Habits. O que acontece? Nós temos muitos imóveis que são feitas as construções, porém, depois da construção finalizada, a pessoa precisa de um documento que chama Habits, que é o auto de conclusão da obra, é a certidão expedida pela prefeitura, que atesta que o imóvel está pronto para ser habitado. Mas a pessoa não tem aquele documento, às vezes nem sabe que tinha que ter. Mas como funciona? Para você construir um imóvel, uma casa, um comércio, uma loja, você tem que, um galpão, você tem que procurar o órgão público, procurar a prefeitura para fazer uma planta, né? Ter o seu engenheiro, protocolar o pedido de alvará de construção para depois construir. Só que, infelizmente, 70%, 80% das pessoas não fazem isso. A pessoa constrói, né, de qualquer maneira, e depois ela precisa do documento que é tão importante, do Habits, e não tem. Mas aí vem a boa notícia. A boa notícia é que, em 2010, eu apresentei uma emenda no projeto de lei de ocupação do solo que garantiu o direito para aquelas pessoas que tinham um imóvel já construído, edificado, até aquela data, mas que não tinham Habits, a poder fazer a sua regularização através de um processo simplificado que a prefeitura oferece. Então, desde 2010, através dessa emenda que nós apresentamos no primeiro mandato, as pessoas podiam fazer o uso desse mecanismo de regularização de imóvel e obtenção do Habits através da regularização feita por esse sistema bem mais simples e que resolve o problema de regularidade do imóvel. Porém, passou os 10 anos e nesse tempo aí, nesse lapso temporal desses 10 anos, outras construções vieram, infelizmente, né, as pessoas continuaram a construir de forma irregular, mas, na realidade, ocorre que as pessoas precisam desse documento, esse documento, que é o Habits, ele traz aí uma valorização no valor venal do imóvel, ele possibilita o financiamento dos imóveis através de instituição financeira que pede o Habits, ele facilita a venda e ele também é necessário, há uns 6, 7 anos atrás, estabeleceu-se através da corregedoria
dos cartórios, estabeleceu-se que tem que ter o habeas para averbar o inventário. Então, formal de partilha também tem que ter o habeas. E aí, as pessoas ficaram loucas aí, procurando como que eu faço o habeas. E nesses 10 anos, muita gente construiu também de forma irregular. Ocorre que esse ano, de 10 em 10 anos, a lei de ocupação de solo é revista, e eu tive a oportunidade, mais uma vez, de apresentar a emenda, a mesma emenda, que autoriza as pessoas que construíram até dezembro de 2019 a construir de forma irregular, a regularizar as construções nesse mesmo formato, de um modelo simplificado, onde as pessoas têm que contratar realmente um engenheiro apenas para fazer a planta do jeito que a construção está, né, tendo algumas observações, às vezes tem que fazer algum reparo, mas nada que inviabilize a possibilidade de conseguir o seu habeas, a sua documentação. Então, é uma forma também de regularização de imóvel, que é a forma que essa regularização de imóveis já constituídos, que nós conseguimos avançar muito através dessa emenda na Lei de Ocupação do Solo. Então, o tema do habeas era esse, um tema curtinho. Eu vou ver mais algumas perguntas para passar para o último tema nosso aqui. Então, as pessoas aqui do Instagram, a Isabel, o Trilhas, a 1001 Sapatilhas, muito obrigado. Marlene Silva, Aline Chaves. Então, nós estamos aqui, eu não sei se eu já falei aqui. Obrigado pela presença, viu? Se eu esquecer alguém, vocês me desculpem, porque hoje está um público maior, né? O tema é muito interessante, então talvez eu esqueça de falar alguém. Quero, antes de passar aqui para o último tema, para a gente já ir para a finalização, eu queria comentar que nós, né, como todos vocês sabem, né, eu sou vereador em Contagem, sou presidente do PTC, o Partido Trabalhista Cristão, e nós temos filiado ao nosso partido o Coronel Fiuza, né, uma pessoa íntegra, uma pessoa muito responsável, que está muito preocupada com o futuro de Contagem, e ele tem também feito algumas lives aí para estar passando o seu ponto de vista de como que ele enxerga a situação de Contagem, a situação política da cidade, econômica, e amanhã terá uma live bastante interessante, que é a live que vai tratar dos direitos da juventude em Contagem. Então, eu convido a todos para assistir essa live do Coronel Fiuza, o nosso pré-candidato a prefeito, para essa live amanhã, com esse tema muito interessante. Lembrando aí, eu também tive um projeto interessante na área da juventude. Eu apresentei a proposta de se criar o Conselho Municipal da Juventude Contagem. Esse conselho hoje ele está ativo e atuante, né? A presidente é a Rafaela, um abraço para a Rafaela, e tem tido algumas conquistas na área da juventude em Contagem, mas precisamos melhorar ainda mais. Esse projeto foi nosso, né? O Conselho Municipal da Juventude em Contagem. Voltando aqui para o nosso tema, eu vou falar agora da regularização fundiária urbana. O que é a regularização fundiária urbana? É uma regularização muito parecida com o uso capião coletivo, porém, ela tem outros objetivos maiores, né? Ela não tem aquele limite dos 250 metros, né? Não tem que ser somente aglomerados de baixa renda, pode ser até condomínios podem ser feitas a regularização fundiária em condomínios. Então, essa lei, a última lei feita da regularização fundiária, a penúltima foi em 2009, no programa Minha Casa Minha Vida, mas não atendeu exatamente o que necessitaria para se fazer um grande projeto, um grande programa de regularização fundiária no Brasil. Então, veio a Lei Federal 13.465, de 2017, que trouxe esse modelo, esse novo modelo de regularização fundiária no país,
que é bem interessante. A regularização fundiária, ela pode ser feita em três espécies. Existe a regularização fundiária no grupo de interesse social, que são aqueles núcleos urbanos consolidados que são ocupados por população de baixa renda, predominantemente 50% mais um, quer dizer, se a metade daquela região ali são moradores de baixa renda, pode ser considerada uma área de interesse social. Por que é importante ser área de interesse social? A área de interesse social, ela tem vários benefícios. Além de, ela tem custo zero para obtenção do seu registro através do cartório de registro de imóveis. Ela tem também o benefício, porque ao entrar com eu vou falar daqui a pouco das vantagens, mas ao se fazer a regularização fundiária, o poder público, quando se trata de área de interesse social, ele tem que fazer obras de infraestrutura naquela região. Se ali está faltando ali um asfalto, a energia elétrica, e outro tipo, o esgoto, o município é obrigado a implantar. Ele não pode fazer a regularização fundiária antes de plantar. Então, é direito de quem mora na área de interesse social, além de ter custo zero para a aquisição do seu documento, ele tem também a possibilidade de ter uma melhor infraestrutura ali na sua região. E, a partir disso aí, só tomar uma aguinha aqui. Eu quero dar uma notícia aqui para o bairro Perobas 2, e vou dar também para o bairro São Pedro e a Vila Militar. Para o bairro São Pedro, a boa notícia é que eu consegui apresentar uma emenda na Lei de Ocupação do Solo do ano passado, incluindo o bairro São Pedro como área de interesse social. Então, o bairro São Pedro, que está aqui na divisa do Eldorado e Água Branca, hoje é considerado, está como área de interesse social e tem todos aqueles benefícios que eu falei agora há pouco. Tá? A segunda boa notícia é que o bairro Perobas 2 e a Vila Militar, Contagem irá iniciar um programa em breve. Houve um atraso em função da pandemia, mas irá iniciar um programa em breve de regularização fundiária que vai atingir 84 bairros. Depois, no final, eu vou falar alguns dos bairros aqui. Mas o bairro porém, Contagem não tem alocados recursos para fazer toda a regularização custo zero para os bairros. Até porque alguns bairros nem teriam esse direito, só aqueles que são considerados de interesse social. Porém, o bairro Perobas 2 e a Vila Militar, que já era, pelo plano diretor, considerado área de interesse social, eu consegui apresentar uma emenda de custeio que vai custear toda a documentação desses bairros. Então, onde o município não tinha como aportar recurso, eu consegui, através de uma emenda parlamentar, de minha autoria, conseguir levar o recurso para fazer a regularização dos bairros Perobas 2 e Vila Militar, que em breve terão já o início do projeto da regularização fundiária. Mas existe também os outros bairros também irão iniciar, porém, deverá ter um custo mínimo aí para os moradores, tá? Infelizmente, né, o recurso que eu tinha direito de apresentar a emenda não era suficiente para mais bairros, então o que eu alcancei, eu reloquei 100% da emenda que eu tinha direito para a regularização fundiária na cidade. Pelo tanto que eu acho importante a regularização desses imóveis, eu acho que traz dignidade, valoriza a região, traz um bem-estar para os moradores e a própria valorização dos seus imóveis, que é um ganho financeiro que todos vão ter. Existe também a regularização fundiária de interesse específico. Essas regiões são condomínios já consolidados, pode ser grandes condomínios de luxo,
que poderão ser feitas as regularizações fundiárias, inclusive em área pública, especialmente da União, que a lei é federal, então ela tratou de área pública da União. Então, esses condomínios, eles vão regularizar, mas, obviamente, eles vão ter um custo, eles vão pagar a regularização e vão, inclusive, adquirir esse imóvel da União, pagando esses imóveis. Eles vão comprar parte desses imóveis para que possam fazer a sua regularização fundiária. Então, é o segundo item. E o terceiro, que é a regularização fundiária inanimada, é a regularização aplicada aos núcleos urbanos informais consolidados em data anterior ao parcelamento, à lei de parcelamento do solo, essa lei federal, 6766 de 1979. Então, aqueles imóveis mais antigos, que já estão considerados antes de 79, eles são passíveis de regularização fundiária, independente de outros critérios. E quais são as vantagens dessa lei federal, né? Eu falei que ela foi bem melhor do que a lei de 2009. Por quê? Porque essa lei, ela veio para desburocratizar, para simplificar e destravar os processos de regularização fundiária urbana. Então, ela traz esse benefício da desburocratização, ela amplia a possibilidade de acesso à terra urbana pela população de baixa renda, quando ela trata dessa AIS, que é a área de interesse social. Nessas áreas, eu já mencionei aqui, nas AIS, inclusive, os emolumentos, a matrícula é aberta individualizada para cada unidade imobiliária, então, também é um ganho, um benefício nessa lei. Essa lei também, ela traz um outro instituto, que eu não vou aprofundar nele aqui, mas que é o Instituto do Direito Real de Laje. Tá? Isso não existia até então na legislação brasileira. O direito de laje é o quê? Você poder criar uma nova matrícula, né? Você vai requerer ao cartório, para que o cartório possa criar uma nova matrícula num imóvel que foi construído literalmente em cima da laje, mas não só em cima da laje, pode ser no fundo, né? Aquela família que o casal mora na frente, o filho fica maior, casa, vai morar num barracão no fundo, depois ele quer financiar aquele imóvel, ele não consegue porque está vinculado na matrícula geral, às vezes ele tem dificuldade, então hoje ele pode desvincular esse imóvel através desse direito, que é o direito do registro de laje, né? É um instituto novo no direito brasileiro, como eu digo, e bem interessante, tá? Bem legal isso aí também. Um outro tema que foi tratado na lei é o acesso, nessa lei federal, é o acesso controlado na modalidade de condomínios fechados, né? Tinha uma briga judicial aí, quem construía, fazia aqueles grandes condomínios, e as pessoas não tinham acesso, então recorria, denunciava no Ministério Público, porque a rua é pública, então estava ali a questão se a prefeitura poderia fazer a coleta de lixo, se não fizesse, ou se não poderia. Então, nesse sentido, essa lei, ela veio também para disciplinar essa situação de condomínios fechados, que hoje é possível, né? Uma legislação específica, eu também não vou aprofundar aqui no tema, mas que vocês, né, para que vocês possam saber que também existe esse direito. Para a realização da fundiária urbana em área de interesse social, o poder público deverá realizar infraestrutura essencial, aquilo que eu falei um pouco antes, né? Então, ele deve fazer, nessas áreas de interesse social, como eu disse aqui, eu consegui emplacar aí o bairro São Pedro como área de interesse social, e mais 84, que eu vou falar, alguns aqui, não vou falar todos, falar alguns bairros em algumas regiões. Então, assim, o município, para implantar a regularização fundiária, e já é um projeto real na cidade de Contagem, da implantação, ela vai ter que colocar o sistema de abastecimento de água potável, se não tiver, sistema de coleta e tratamento de esgoto, redistribuição de energia elétrica, sistema de drenagem, outros equipamentos também que poderão ser definidos de acordo com o projeto urbanístico, né? Às vezes uma praça, uma área de lazer, aí depende do projeto, depende de cada necessidade e do espaço que cada bairro tem para oferecer. Eu
eu quero falar também aqui, já estamos encerrando, deixa eu só ver se tem mais algum. Ulisses Santos, um abraço para o Ulisses. Amarildo Nunes Oliveira, cerveja artesanal. Cláudio Oliveira, Emerson Bragião, Roseli Moraes, Edneia Silva. O Ronaldo Batista fez mais um comentário muito interessante aqui. As pessoas ganham dignidade com a regularização do imóvel e a cidade ganha com os impostos. Exatamente o objetivo da regularização fundiária é esse, tá? É trazer dignidade, valorização para a pessoa e ainda traz algum benefício para a cidade, né? Lembrando aqui o seguinte, tá, gente? No sistema atual, na legislação atual de contagem, algumas pessoas também ficam preocupadas com isso. Eu vou regularizar meu imóvel, eu vou pagar IPTU. Depende, né? O IPTU em contagem, eu vou estar fazendo uma live exclusiva aqui para tratar dos impostos, mas o IPTU em contagem, ele tem critérios, né? Então, até uma faixa de valor venal, você não paga IPTU. Aposentado até um limite de salário, também não paga IPTU. Então, essas casas, principalmente essas casas de valores menores, não, continuarão sem pagar IPTU, não tem nada a ver com IPTU. Até porque o IPTU é cobrado independente de regularização. Mais um problema aí, porque se você não tem seu imóvel regularizado, achando que não vai pagar IPTU, está enganado, vai pagar IPTU, porque o vínculo da fazendário, o vínculo da arrecadação, ela não tem nada a ver com a regularidade do imóvel. Tá? Você pode ter um imóvel lá que não tem planta, não tem habites, não tem registro, contrato de compra e venda, a prefeitura vai lá, cadastra seu imóvel e cobra seu IPTU. Então, não é vantagem mesmo ficar sem a regularização do imóvel. A Silvinha pergunta, minha prima mora há mais de 20 anos em uma casa, ela não tem contrato de compra e venda, só que os antigos donos já faleceram, e ela nem sabe por onde anda a família. Ela pode regularizar como uso capião? Por onde ela começa? Perfeito, esse é o exemplo perfeito. 20 anos, seriam necessários 15 anos. Ela tem já 5 anos a mais do que o prazo previsto em lei. Ela não precisa ter contrato de compra e venda nesse caso, ela tem que comprovar apenas a posse, com aquela documentação que eu falei anteriormente, né, com uma conta de luz, uma conta de água, se vier algum tributo, a guia de IPTU, e documentos pessoais, né, ela pode entrar, pode ajuizar a ação. Eu recomendo, aí pergunta como ela deverá começar. Olha, eu não sei se é infelizmente ou felizmente, mas esse tipo de ação, ele só pode ser ajuizado através de advogado. Então, você vai ter que procurar alguma advogada, defensoria pública, ou até mesmo algum convênio de faculdades de direito, né, a PUC, a FDCOM, a Nova, elas têm esse núcleo jurídico, o Pitágoras, que atende as pessoas. Porém, nesse momento de pandemia é mais complicado, não estão tendo aulas e as pessoas não estão atendendo esses núcleos. Eu mesmo, quando formei, eu atendia nesses núcleos voluntariamente, como forma de aprendizado, tínhamos o coordenador, né, que era um professor nosso, que fazia esse trabalho aí para atender as pessoas que não tinham recursos para ajuizar uma ação como um advogado particular. A live do Instagram já está vencendo aí, o Instagram 1 hora, né, um abraço para o Instagram, pelo pessoal do Instagram, muito obrigado pela presença. O Instagram encerra em 1 hora, mas nós vamos encerrar aqui dentro de uns 5 minutos também. É um tema muito interessante, né? Espero que vocês compartilhem o vídeo ainda fica no Facebook, no Instagram, fica também no YouTube, para que outras pessoas possam ter acesso e fazer as perguntas, os questionamentos, e nós vamos estar encaminhando as respostas devidas para cada participante. Finalizando aqui, o procedimento primeiro, para se fazer a regularização fundiária urbana, essa parte é muito técnica, eu vou só passar um pouquinho aqui para vocês entenderem como que funciona, até porque quando as pessoas da prefeitura chegarem na casa de vocês, se vocês moram em um local que vai ter esse projeto da regularização fundiária, vocês já entendam como funciona. A prefeitura vai encaminhar assistente social na casa de vocês, porque ela precisa dos dados da família, tá? Ela precisa de comprovar de alguma forma que aquele morador
está ali há tanto tempo, a situação socioeconômica. Então, a prefeitura encaminha as assistentes sociais, o grupo de assistentes sociais, para fazer esse trabalho em campo. A prefeitura também ou faz, ou contrata, provavelmente em Contagem vai contratar uma empresa de geoprocessamento para fazer a topografia, né, dos terrenos, para demarcar os terrenos, porque precisa ser feita uma planta, né, que é o próximo passo. Aí a prefeitura vai providenciar uma planta urbanística, né, com todos aqueles imóveis que estão previstos lá no geoprocessamento, vai constituir uma planta e, aprovando no próprio setor da prefeitura, depois de aprovada, encaminha para o cartório, né? Lembrando que o cartório ele tem um prazo de 15 dias. Então, esse processo para já entregar as matrículas em nome da pessoa é um processo muito rápido, muito dinâmico, é um processo fantástico de regularização de imóveis, é um avanço para todo o Brasil essa lei, temos que deixar isso bem claro aqui para todos, e os municípios têm que aproveitar nessa oportunidade e fazer a sua regularização fundiária. Aproveitando aqui, fazer um comentário, um grande amigo meu, que é o doutor Rafael, que hoje é o secretário de Habitação de Contagem, um grande parceiro, e ele tem se empenhado demais nessa questão da regularização fundiária, iniciou esse programa de regularização em 2017, eu era funcionário da Secretaria de Habitação, tínhamos lá o secretário Reinaldinho também, que era um grande parceiro nessa luta da regularização fundiária, que iniciou, mas ao assumir, o Rafael deu esse impulso aí para que as coisas acontecessem, e hoje, graças a Deus, dentro de alguns dias, vocês já terão, com certeza, para quem está nessa situação, vai estar sendo atendida aí pelos profissionais da prefeitura para fazer a sua regularização fundiária. Tá? Finalizando aqui, hoje passou 10 minutos, né, eu gosto de fazer com 1 hora, mas era muito assunto mesmo, eu ainda pulei algumas coisas aqui, e vou encerrar falando aqui um pouco dos bairros, tá? O bairro Campo Alto, Chácaras Bom Jesus, Chácaras Del Rey, Chácaras Planalto, da Tijuca, Funcionários, IP Amarelo, Milanês, Parque São João, Progresso Industrial, Retiro, Sapucaia, Zum, Tupã, Daci Ribeiro, Daci Vargas, Vila Militar e bairro São Pedro. São os bairros que estão aí próximo aí para fazer a regularização fundiária, né? Temos também várias vilas, eu não vou citar todas, são 87 vilas, né, dentre elas Vila Esperança, próximo de Nova Contagem, Jardim Eldorado, que é aqui onde eu morei, né, até os meus 19 anos, a Vila Magnesita, a Vila Paris, Frei Diniz, dentre outras. Então, são muitas os bairros, as vilas que serão contempladas nesse grande projeto de regularização fundiária. Eu vou falar um pouco aqui para finalizar também da diferença, né, porque pode ter deixado alguma confusão, entre o uso capião coletivo e a regularização fundiária urbana. A diferença é que o uso capião coletivo visa ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o direito à aquisição da propriedade. Então, ele visa ali a dignidade, como disse o Ronaldo, a dignidade da pessoa humana, né? A aquisição da propriedade, para que ele tenha mais dignidade, tenha ali a propriedade do seu imóvel, seja dono do seu imóvel. Enquanto a regularização fundiária, ela levará em conta, além da promoção da dignidade humana, os aspectos urbanistas e ambientais. Então, por que a regularização fundiária é um projeto mais amplo, mais completo e mais interessante para a cidade? Porque através da regularização urbana, a regularização fundiária urbana, os municípios se adaptarão dentro da realidade daquele espaço, daquela região, e farão ali investimentos, né, deixarão a cidade mais bonita, deixarão a cidade mais agradável ali, com mais conforto, preocupada com o meio ambiente também, fazendo ali o que tiver que ser feito, plantios, deixando espaço para as praças, e isso aí é que torna a regularização fundiária tão importante para o desenvolvimento do nosso país e da nossa cidade. Então, quero finalizar aqui, apareceu mais um tanto de perguntas aqui,
Sobre o bairro, Roberto Palhares agradeceu. Obrigado, Roberto. O bairro Funcionários vai ser contemplado? Pergunta o senhor Luiz de Freitas. Sim, o bairro Funcionários eu li aqui, inclusive dentro dos bairros aqui, eu li o bairro Funcionários, também está dentro desse pacote, né? O bairro Funcionários foi doado e hoje as pessoas lá se encontram também sem a sua documentação. Elas podem adquirir através do uso capião, mas pela recusação fundiária, como eu disse aqui, será bem mais interessante. A Marli Silva pergunta, sem contar que o processo de recusação fundiária ele é muito mais dinâmico, né? O processo, por mais que se agilize, o processo de uso capião, ele costuma demorar anos, 4, 5 anos. O processo de recusação fundiária, ele conforme o investimento, o programa que for feito, ele pode durar meses, 2, 3, 5, 6 meses no máximo. A Marli Silva pergunta, moro em uma casa que foi uso capida, no caso, né? O que devo fazer agora para vendê-la? Olha, se ela foi objeto de uso capião, quem protocolou, quem ajuizou essa ação, ele recebeu o documento de propriedade, então tem que ver o nome de quem que está, e essa pessoa que está com o nome na matrícula é que pode fazer a transferência do imóvel, né? Então, né, nesse caso aqui, talvez você comprou de alguém que recebeu por uso capião. Então, eu vou até dar uma outra informação aqui, tá? Eu falei daqueles prazos, o uso capião também, ele pode somar os prazos, não é o caso da Marli, mas, por exemplo, se a pessoa morou 3 anos, ela tem direito do uso capião de 5 anos, ela morou 3, passou o imóvel para outra pessoa, a pessoa continuou morando e morou 2 anos, então completou 5 anos, também dá direito ao lapso temporal, tá? A exigência do lapso temporal, mas no caso da Marli não é isso. No caso dela, pelo que eu estou vendo aqui, ela comprou o imóvel de alguém que recebeu, então essa pessoa deverá transferir para ela, para o nome dela, esse imóvel, para que depois ela possa vender para uma outra pessoa. Mas eu vou passar daqui a pouco, mais uma vez, o telefone aqui do gabinete online, vocês podem entrar em contato lá ou pelo Facebook, que eu vou estar esclarecendo melhor as dúvidas, tá? Deixa eu ver se tem mais algumas. A Marlene Custódio tem quase 5 anos que entrei com uso capião e não ando, o processo é complicado em Contagem. Não é em Contagem, não, é no Brasil inteiro. Eu acabei de falar, uso capião, isso mesmo. Deve estar saindo aí, 5 anos já é um prazo razoável aí para estar saindo, né? O Ricardo Castro, um abraço para o Rui, a Lúcia agradece, Lúcia Cantalice, Maria Reis está lá em São Paulo, né? Ronaldo Batista, parabéns pela iniciativa. Joelza Santana, Silvinha Fonseca pergunta, não, essa eu já respondi, 20 anos. É porque eu vou pegando os papéis aqui, vou fazendo uma confusão. Doutor Tiago, obrigado, foi meu professor na faculdade. Tomara que ele não tenha se decepcionado aí comigo né, porque é complicado fazer esse negócio ao vivo aí, não é fácil não, tá? Informando aí esses benefícios, esses direitos para as pessoas. Altamiro Dionísio, Cristina, Fernando Parreira, abraço, Ana Karina. Então, pessoal, eu vou encerrando. Tem umas dicas finais aqui, ó. Vou falar para você que quer adquirir seu imóvel para evitar de ter problemas futuros. O que acontece? Eu falei que multiuso capião e tal, que é um problema que a pessoa tem que resolver porque já aconteceu. Agora, eu não estou aqui recomendando, e longe disso, para que as pessoas possam fazer qualquer tipo de ação pensando no futuro em adquirir uma propriedade através de algum meio que não seja o melhor meio, que é o meio da compra, né, com os recursos próprios. Não estou incentivando, mas a gente sabe que acontece, pessoa, às vezes, de boa fé, ela adquire um imóvel, quando ela vai ver, o imóvel está enrolado, está com problema, não tem como passar o registro, acho que é até o caso da Marli aqui. Então, para evitar isso, eu vou passar algumas dicas aqui. Primeira coisa, verificar se a matrícula do imóvel está em nome do vendedor. Então, a primeira coisa é isso, né? Todo imóvel tem uma matrícula, a matrícula é o RG do imóvel, é como o nosso RG, é o registro geral, a identidade. Então, tem uma matrícula, você vai no cartório, leva o endereço do imóvel,
e pede, ó, esse imóvel aqui eu preciso, a quadra, o lote, se não conseguir, na prefeitura tem as plantas de todos os imóveis da cidade, você vai levar na prefeitura para primeiro conseguir descobrir qual a matrícula. Pega a matrícula, leva no cartório e fala, ó, essa matrícula aqui eu preciso de uma segunda via dessa matrícula, né? Eles emitem a matrícula atualizada, na verdade. Aí emitiu a matrícula, você vai conferir se o último dono é de quem você está comprando. Se for, tá legal, ele vai poder te transferir. Segunda coisa é fazer o pagamento no ato da transferência, né? Tem esses golpes aí também, às vezes a pessoa paga o imóvel, depois não recebe. Então, é bom que se pague lá no momento da transmissão, né? Da transação imobiliária. Uma outra dica, não adquirir fração ideal em local que não é atendido por infraestrutura urbana. Não é proibido vender fração ideal, mas tem um limite. Por exemplo, em área rural, em algumas áreas da cidade de Contagem, o imóvel lá só pode ser de 2.000 metros, de 3.000 metros, de 20.000 metros. Então, como que a pessoa vende a fração ideal de 500 metros? Não pode, não é permitido isso. Então, você tem que verificar na prefeitura, antes de adquirir, se o vendedor falou em fração ideal, ou o corretor, não adquire imóvel, não adquira o imóvel sem consultar os órgãos públicos, a prefeitura, para saber se naquele local já tem ou tem previsão para infraestrutura e se o limite do parcelamento está dentro daquilo que você está comprando. A quarta dica aqui, no caso de loteamento, verificar junto, isso eu já falei, verificar junto à prefeitura a legalização da área, né, se a área é legalizada, se não é, se existe um loteamento em execução, você pode ter um contrato de promessa de compra e venda, dar um sinal de negócio, mas você só pode mesmo ter certeza daquele negócio se for na prefeitura e a prefeitura garantir que já tem, né, um processo em andamento. O ideal é que esse processo já esteja finalizado, né, que a prefeitura já emitiu o alvará de obra para essa empresa. Aí sim, aí você pode adquirir, mesmo que a obra demore 6 meses para ficar pronta, você pode adquirir através de um contrato de promessa de compra e venda. Por fim, aqui, o último, na dúvida, buscar ajuda com um profissional da área, tá? Tenha dúvida, busque uma orientação com um advogado, uma imobiliária que seja séria, responsável. Tem muitos corretores também muito competentes, que tenham condição de estar passando essas informações mais precisas para vocês. Então, beleza. Vamos finalizar agora a live, agradecer a todos vocês do YouTube, vocês do Instagram. Na próxima semana nós teremos mais um tema super interessante, que nós vamos trazer para vocês. Muito obrigado, boa noite.